consagração de crianças aos demônios. Cuide de suas crianças. Consagração de crianças aos demônios. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 20. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 20. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 20. Os poucos textos que eu vou ler, eu peço que depois você leia com muito cuidado em casa, inclusive o contexto. Hoje eu vou me limitar a ir direto ao ponto, mas eu penso que são pouquíssimos textos que citarei, mas são textos importantes para depois você ler. 1 Samuel capítulo 1, versículo de número 20 diz, na versão, pode botar a Almeida atualizada? Eu estou até com a King James aqui, mas eu fiz a comparação e eu acho que é isso aí, vai ficar melhor de se entender. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. De novo, Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor pedi, do Senhor o pedi. Ore por suas crianças, zele por eles, profetize sobre a vida deles, não libere palavras maldizentes, lembre-se, há poder nas palavras. No texto que nós acabamos de ler, fala no seu contexto de uma mulher que não poderia ter filhos e buscou diante do Senhor uma resposta. Em determinado momento, a angústia era tão intensa no coração dela, que ela foi para um lugar da oração, enquanto estava orando, não saía palavras compreensíveis, mas os seus lábios ali estavam em movimento, e um homem chamado Eli, o sacerdote na ocasião e do turno, estava sentado e reparando as pessoas que lá estavam orando, e percebeu naquela mulher uma aparência de quem, como se tivesse bebido, porque a angústia era tão intensa, imagino eu, e pelo contexto, que não apenas os lábios se movimentavam, mas o corpo dela também dava sinais que ela estava ali abatida. Talvez os gestos que fazia, talvez o desânimo expressado ali através de atitudes que ela tomava. E aquele homem, de forma muito precipitada, trouxe um juízo sobre a vida daquela mulher, e quando ela tomou conhecimento daquilo que aquele sacerdote havia dito, fazendo menção que talvez ela estivesse embriagada, ela então expressou verdadeiramente aquilo que estava no coração dela, e ela pontuou que na verdade ela não tinha bebido, mas a alma dela que estava muito angustiada, ela estava ali nitidamente passando por um processo terrível, ela estava ali sentindo as dores de suas angústias, e naquele exato momento aquele homem, percebendo do seu erro, da sua falha, da sua precipitação, Eli, o sacerdote, então olhando para ela, disse que Deus então conceda-lhe aquilo que vieste buscar. E ela, ao receber aquela palavra, voltou para sua casa, e naquele exato momento, naquele contexto, um homem poderia ter mais do que uma mulher, que para mim, ainda que a Bíblia fale, e ela fala porque a Bíblia não esconde os erros dos homens, e isso que é a beleza do Evangelho, é a beleza do nosso Deus, porque ele fala de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, mas ele não esconde o erro de Davi, não apenas com a sua esposa, mas também com seus filhos e com a nação. Ele fala de Sansão, que foi um homem separado por Deus, mas não esconde que Sansão era assim, um homem que frequentava prostíbulos, e em um dos prostíbulos acabou se apaixonando por uma mulher que acabou se tornando aquela que iria destruí-lo. A Bíblia é tão maravilhosa que fala sobre as atitudes daqueles que serviram a Deus de todo o coração, mas não esconde os erros, porque inclusive nós aprendemos então, pela pedagogia bíblica, que Deus, ao fazer isso, está ensinando ao povo dele, que eles não têm que apenas aprender aquilo que é o certo, mas também aprender a não fazer aquilo que é errado, porque o que é errado sim, tem sempre consequências. Aquele homem, esposo de Ana, Eucana, tinha duas esposas, porque ele amava Ana, mas ele não tinha com Ana filhos, porque ela era estéril. Então aquela que rivalizava
estava ali trazendo angústia para Ana, porque parece que todas as vezes, ou a maioria das vezes que aquele homem ia visitá-la, ela acabava engravidando. E naquele tempo a mulher, quando o homem tinha 2 casamentos, a mulher que dava mais filhos, ela também recebia uma paga maior, ela tinha mais direito de dias, ela tinha um direito de uma tenda maior, ela tinha direito de servos a mais, ela tinha direito de receber inclusive algumas coisas mais especiais do seu esposo. Então naquele dia, Eucana lembrou de Ana e foi visitar Ana no seu turno, e a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, e o ventre de Ana se abriu, e naquele exato momento Ana engravidou. Quando Ana tomou conhecimento da gravidez, ela guardou em seu coração, e quando ela ali, cumprindo os dias, ela teve o filho, ela falou: o nome dele será Samuel. Com essa história nós aprendemos que no Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, existe um grande movimento sobre dar aos filhos o nome, sobre algo que está vivendo ou algo que testemunhou. Ana deu o nome de Samuel para o seu filho porque ela viveu algo e ela entendeu que a vida de Samuel era uma resposta de Deus, e por isso que ela disse: do Senhor pedi. Versículo de número 20, pode colocar de novo. Do Senhor pedi. Ela olha para aquele menino e diz: ei, você é a resposta das perguntas que eu fiz para Deus. Você é a resposta às angústias que senti. Você é o presente de Deus para a minha vida. Você é Samuel. Todas as vezes que ela olhava para aquele rapaz, ela dizia: eu te pedi para Deus. Eu te pedi para Deus. E como ele estava vivo, é como se ela tivesse: Deus me respondeu. Quem está entendendo isso daqui? Nós enxergamos isso também na vida de Sansão, quando o próprio Deus falou com seus pais que daria um filho, ele seria alguém consagrado ao Senhor, inclusive dando ali as direções do nome daquele rapaz. Assim também foi com João Batista, quando o Senhor, o anjo também ali, através do anjo, falou que aquela mulher ficaria grávida, e que o nome dele seria João, porque ele iria à frente, ele prepararia o caminho. Se for buscar minuciosamente na Bíblia, nós encontraremos inúmeras pessoas que tiveram relevância em sua nação, em seu tempo, que o próprio Deus, antes do nascimento, já havia revelado quem seria, e qual nome seria, e o que faria. Meus irmãos, colocar o nome é algo muito particular. Por isso que lá no Antigo Testamento nós ouvimos muitos nomes com terminações de El. Eram nomes que apontavam para Deus. Samuel, pedido para Deus. Daniel, Ezequiel. Nós vamos vendo muito esses nomes, o El, que eram expressões claras de que aquela família que recebeu aquele presente, aquela herança, estava devolvendo para Deus, estava consagrando para Deus. Nós vemos isso claramente de forma até negativa, mas que se tornou positiva no caso de Raquel e Benjamim. Quando Raquel estava grávida de Benjamim, as parteiras perceberam que aquele parto era algo tão penoso, que Raquel passou muito mal, ela sofreu muito naquele parto. Gênesis capítulo 35, do versículo de número 16 ao 18, Gênesis 35, do 16 ao 18, eu vou ler aqui rapidinho. Obrigado. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Olha só, já começou a escrever, foi muito difícil o parto. Aí vem no versículo 17, em meio às dores, foi antes das dores ou depois das dores? No meio das dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, e o sentido aqui, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, que é dores.
Olha só, naquele momento, o texto bíblico não deixa claro que se foi a própria Raquel, no finalzinho da vida, que disse assim, quando ele estava saindo, Benoni. Entende isso? Não, mas ela morreu antes, não tinha. O filho nasceu, e naquele processo de filho nascer, ela respirando, tudo indica que quando ela olhou, não foram as parteiras, ela falou, Benoni, filho das dores, filho da minha angústia. Mas seu pai, quem era o pai dele? Jacó. Jacó tinha ciência do peso de um nome. Estão entendendo isso daqui? Quando saiu, ele chegou a Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Pode botar o versículo 19, por favor, para me ajudar? Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Meus irmãos, a consagração, eu fiz citando alguns textos bíblicos para falar uma mensagem tão pesada, mas importante. Cuide das suas crianças. Consagração de crianças aos demônios. E aqui eu começo a desenvolver. Assim como na Bíblia a gente aqui pontuou alguns nomes, alguns casos em que os filhos receberam os nomes dados pelos seus pais por situações que estavam vivendo, o inimigo também percebeu. E olha, acredite, o inimigo sempre imita aquilo que Deus faz. Você pode repetir assim comigo? Posso somente gravar? O inimigo sempre imita o que Deus faz. Assim como no Antigo Testamento era comum, expressou que era comum a consagração dos filhos a Deus, e com isso davam nomes que apontavam para Deus, ainda na Antiguidade também se levantou um movimento ocultista em que as crianças passaram também a ser consagradas aos ídolos, aos demônios que os seus pais serviam. E aqui eu falo com muito cuidado. Quantas crianças você já ouviu falar que receberam nomes de entidades? Eu conheço uma família que a mãe falou conosco, tanto para mim quanto meu irmão, e quem ia lá, que a filha dela era consagrada a uma entidade que despertava sexualidade tanto no homem quanto na mulher. E a forma como ela foi consagrada, ela precisou ficar toda nua, ainda bebê, e foi oferecida numa mesa, enquanto ali estava sendo consagrada aquela entidade. Quantas pessoas não apenas foram consagradas a essas entidades, mas também receberam os nomes dessas entidades. Daniel, Misael, Ararias e Misael, eu citei já Misael, não já? Daniel, Azarias, Misael e, meu Deus, sumiu o nome. Vamos lá, Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram para a Babilônia. A Babilônia era cercada por idolatrias, e quando eles ali estavam, eles não poderiam ficar com os nomes hebreus. Eles deveriam receber então, naquele processo de consagração e preparação, eles deveriam receber nomes babilônicos, sendo que os nomes que eles receberam eram nomes de entidades babilônicas. Era o processo naquele tempo, e a Bíblia diz que, deixa eu verificar o versículo aqui, se você achar primeiro que eu, Daniel passou chamado de, e assim vai, eu vou achar aqui, pronto, versículo de número 6 e versículo de número 7, por favor. Daniel 1, 6, 7, diz assim: entre esses estavam alguns jovens, vindos de Judá.
Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, a Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Mas olha, na versão King James dá inclusive o significado deles. Daniel, olha qual o poder da consagração e da colocação de nomes. Daniel, aí a versão King James diz, versículo 6, por favor. Volta um pouquinho mais. Isso. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é o meu. Então quando falava assim, Daniel, Deus é o meu juiz, apontava para Deus. Vamos lá. Ananias, que é Iavé, que é o Senhor é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Azarias, o Senhor Iavé é meu socorro. Quando eles chegaram com aquele nome, com aqueles nomes, naquela nação, só em falar o nome deles, aquele povo estava apontando para Deus. Aí o eunuco, vendo aquele negócio, falou, não pode ser desse jeito. Daniel será chamado de Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel, proteja sua... Espera aí, se lá ele estava apontando para Deus, agora está apontando para Bel. Bel era uma entidade babilônica. Meu Deus, hein? Que isso, né, Sorê? Não, teu Deus aqui não. Você se chamava Daniel, aqui você é Beltesazar. Você é Bel, proteja a sua vida. Continua. Ananias denominou Sadraque, amigo do rei, ou seja, nada de ser amigo de Deus, você é amigo dos homens. E Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus o Deus Lua. Olha a entidade aí entrando. Meu Deus, hein? Vamos lá, mais uma. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Ou seja, começou a apontar. Não, você não é de Deus. Você é da entidade tal. E todas as vezes que falarem o seu nome, vão estar evocando aquela entidade. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Quero aqui pontuar então agora, direto, algumas verdades, que eu preciso ser cirúrgico, meus irmãos. Eu sei que a mensagem é delicada, mas eu não tenho tempo para isso, então a gente vai ter que ser cirúrgico. Primeiro ponto na introdução, assim como Deus consagrava a pessoa para ele exercer um ofício específico, e os pais também consagravam seus filhos para ele, na antiguidade também começou a se consagrar os filhos, as crianças, às entidades. Então, primeira verdade, há uma orquestração do inferno sobre as crianças. Vira para quem está do teu lado e fala assim, há uma orquestração do inferno contra as crianças. Nós vemos em Êxodo 1,16 o movimento de matar as crianças, o infanticídio registrado biblicamente. Êxodo 1,16 diz, ele disse, quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, meu Deus, sempre as mulheres hebreias, estão entendendo aqui? Eu não estou apontando para Israel não, vocês já vão entender que eu vou fazer a aplicação certa desse texto. Verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. Ali existia uma profecia entre os oráculos ocultos, que Deus estava levantando um libertador. Acredite, o que nós vemos aqui na terra já aconteceu no mundo espiritual. O que você vê aqui na terra já aconteceu no mundo espiritual. Assim como os demônios, como os anjos agem, os demônios também agem articulando coisas.
E havia um oráculo de que estava nascendo um libertador. Aí Faraó imediatamente, orientado pelos magos e feiticeiros, estão lembrados daquela mensagem? Magias ocultas e feiticeiros? Ele falou, pode matar todas as crianças que são homens, só deixa as mulheres nascer, só as meninas viverem. Só deixa as meninas. Então pode matar todo mundo. Segundo ponto sobre essa profecia, o povo estava crescendo demais. Então, se havia um presságio de libertador, segundo ponto, havia uma compreensão de uma multiplicação, porque as mulheres hebreias se multiplicavam muito rápido. Mas espera aí, mulher faz filho sozinha? Precisa de um homem. E se não tiver um homem, aquelas mulheres iam acabar se relacionando com os seus senhores, e os seus senhores eram os egípcios. Então existe duas linhas ali de pensamentos muito legais. Segundo infanticídio bíblico no Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versículo de número 17 ao 18, também a mesma coisa, havia um oráculo daquele que viria como rei de Israel. E aí vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de todos os anos para baixo, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Meus irmãos, há uma orquestração do inferno sobre as nossas crianças, e é para dizimá-las. Às vezes a gente acha que é só a morte física, mas há de convir que também é física. O quanto o tráfico está aumentando. Quem está lá? As crianças, os adolescentes. 2, segunda verdade, as ideologias são como arma de deturpação. Você pode repetir comigo? As ideologias são como arma de deturpação. Se não pode matar as crianças, dizimá-las, então vamos atacar a mente e o coração delas. Vamos impor ideologias. Começa então um movimento de estabelecimento daquilo que é aceitável, daquilo que é bom, daquilo que é legal, daquilo que é lindo, mas de coisas que não agradam a Deus. A deturpação sobre aquilo que é real. Se você tira o fundamento daquilo que é verdade, o que sobra na mente e no coração das pessoas? Se você olha para uma criança e diz, a verdade não é absoluta, ela é relativa, o que sobra de uma geração futura? Se você olha para uma criança e ensina que não é bem da forma como os antigos dizem, você pode fazer o que quiser, do jeito que pode, do que quiser, que não vai ter consequência, nós teremos uma nação inconsequente. Meus irmãos, olhe a educação dos seus filhos. Um dia a Mona Lisa corrigindo os filhos dos meus filhos, né? Ai meu Deus do céu, ei, palavra. O dever dos meus filhos, o caderno dos meus filhos. E aí quando bateu lá no caderno, eu aquele negócio, eu olhei assim, eu falei, não, está errado esse negócio. Mano, está errado. Não, mas Diego, a professora está afirmando isso. Não, está errado, filho. Ela pode dizer o que quiser, mas está errado. Não, mas se Kiara foi na época, se não encontrar, ela vai perder no melhor, ela vai deixar de ganhar o ponto. Eu falei, a minha filha é muito inteligente, graças a Deus. Ela não precisa desses pontos para fazer esse exercício.
Está lembrado disso, Mona Lisa? Pais, olhe a criação dos seus filhos. Veja o que eles estão consumindo. Muitos anos atrás, eu tinha um escritório na minha casa, que hoje se tornou o quarto dos meus filhos. Normal, né? A gente vai... E aí a Kiara gostava muito de ver desenhinhos. E aí eu coloquei para ela estava vendo Marcha e Urso, né? Quem nunca assistiu Marcha e Urso? E aí, enquanto eu estava fazendo algumas coisas, Mona estava na faculdade, quando eu fui olhar o computador, meus irmãos, a tela maior estava do Marcha e os Ursos, mas tinha uma telinha pequena com filme pornográfico. Pequenininha. Ela estava tão focada na Marcha e Urso, ela era bebezinha. Eu acho que ela estava indo para 2, ela tinha uns 3 aninhos, era assim, ela ficava vibrada, né, nos desenhos. Quando eu li aquilo, meu coração bateu forte. Pediu para ela fechar os olhos, fechei. Eu não sei, eu sou muito fraco em algumas coisas, eu não sabia bloquear, e falei para a Mona Lisa, e ela deu jeito para fazer o bloqueio. Esses dias eles estavam, a gente seleciona os filmes infantis, e aí a Mona Lisa falou, Diego, a gente teve um problema em casa. Eu falei, qual foi? Na aba dos filmes infantis, não sei o que aconteceu, mas tinha um ponto lá sobre filmes adultos. Eu falei, o quê? Ninguém assiste isso aqui, Mona Lisa. Não, eu sei, só estou te dizendo que é tão demoníaco que está na aba dos kids. Aí eu acessei lá e o negócio estava lá de fato. Meus irmãos, existe um movimento ideológico para deturpar. Eu já tive conversas com crianças que foram tocadas na infância porque elas viram em desenhos que ficar se esfregando uma em cima da outra é uma forma de amar uma outra. Cuidado com aquilo que as crianças estão consumindo. Há um movimento fortíssimo de consagração dos nossos pequeninos aos demônios. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Cuidado com seus filhos. Cuidado com as suas crianças. 13, eu preciso terminar. Consagração das crianças aos demônios. Não vou pedir para você repetir. Ponto 3, consagração das crianças aos demônios. Quantas pessoas receberam nomes de entidades e depois de um tempo foram consagradas a essas entidades? Quantas pessoas, como Daniel, não podia fazer nada, receberam nomes indevidos, que não adoravam a Deus, não apontavam para Deus, mas apontavam para a entidade onde aquela autoridade estava, ou a entidade que aquela autoridade servia. Quantas crianças hoje são chamadas por nome de entidades? Não quero que você cite pessoas, mas tem pessoas aqui que conhecem, eu conheço, pessoas que são chamadas por nome de entidades. Tem alguém aqui? Conhece, irmão? Tem alguém mais aqui? Não? Eu conheço também. Quantos adultos hoje acabaram recebendo não apenas o nome, mas a entidade que também se apossou do seu avô, da sua avó, do seu avô, se apossou do seu pai, da sua mãe, e agora também está agindo na vida dele ou dela da mesma forma, da mesma maneira. Existe um movimento, uma entrega, e aqui eu termino. No Antigo Testamento, em um culto Ciro-Fenício, infelizmente esse culto adentrou Israel. Existia um culto que era a Moloque, que traduzido a português tem a sua aplicação na expressão moleque, em que existia uma grande
um grande escorrega, e essa entidade ficava no poço, e é como se na frente dele fosse uma piscina, e ele ficava ali recebendo. E os sacerdotes, os magos, os feiticeiros naquela época pegavam essas crianças e tinham um limite de idade, não era qualquer criança, tinha um perfil ali construído. Dizem alguns que inclusive tinha que ser os primogênitos, que coisa terrível, né? Então eles ofereciam, eles colocavam numa pedra, e essa pedra tinha caminhos que levavam como se fossem veios de água. Então eles degolavam aquela criança, e o sangue ia descendo, ia tomando toda aquela rampa até chegar naquele local. Só tinha um detalhe: o culto só estava completo quando aquela piscina se enchia de sangue. Então você imagina quantas crianças acabavam sendo degoladas. Nos cultos nórdicos, quem já viu Vikings ou Vikings aqui? Já viram esse seriado? Era comum de antes de ir para uma batalha, aí já era diferente. Nos Vikings não era tanto a morte de crianças, a sacrifício de crianças, mas era já o sacrifício de virgens. E virgens mesmos, não virgens, mas virgens. Então, elas eram oferecidas para que houvesse fertilidade nos campos nórdicos, para que eles pudessem colher. Essa mesma compreensão nórdica do sacrifício das virgens, nós vemos também nos cultos cananeus, a Baal, que era o deus da fertilidade, onde não era sacrificado virgens, mas eram necessários serem oferecidas ofertas de alimentos, e haviam estátuas, e ali dizem que também não era um culto movido a sangue, mas também era um culto de perversão sexual. Termino e concluo essa mensagem desta forma. Meus irmãos, cuide das suas crianças. Cuidado, porque nitidamente há uma consagração de crianças aos demônios. E você precisa estar ligado. Você precisa estar com os olhos abertos. E aqui concluo desta forma. Meus irmãos, por favor, quando vocês brigarem com seus filhos, não use palavras pejorativas sobre a vida deles. Há poder nas suas palavras. Assim como eles caçavam os filhos das hebreias naquele tempo, o contexto é separados para Deus. Há também uma orquestração atrás daqueles que servem a Deus, dos filhos daqueles e de todas as crianças. Aí eu vou generalizar por conta própria, de todas as crianças. Não diga que seus filhos são desprezíveis, que seus filhos são à toa na vida, que seus filhos não vão ser nada, que seus filhos são... As meninas recebem muito esses adjetivos pejorativos, que elas são pessoas da vida, que elas são isso, que elas são aquilo, e os rapazes, que eles são, vou usar um termo aqui, pivete. Depois que eu entendi sobre o culto de Moloque, eu não consigo chamar meu filho de moleque. A gente erra até aprender, depois que a gente aprende, a gente fala, não erro mais nesse negócio. Existe um movimento tão terrível. Cuidado, meus irmãos, com as palavras. Na hora da raiva é o pior momento, e a gente libera palavras, e a gente acha que aquelas palavras só são vazias, mas não, elas entram e podem criar raízes, e quando criam raízes, meu irmão, é um problema sério. Quantos homens e quantas mulheres não conseguem hoje se relacionar mais com outras pessoas porque ouviram a infância toda dizendo palavras, ouvindo profecias ou maldições, né?
de palavras ruins sobre a vida deles. Brigue, corrija, mas cuidado com as suas palavras, porque palavras têm poder. Termino essa mensagem. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que de alguma forma sirva para esclarecê-los, ajudá-los e orientar. Minha oração é que essa mensagem chegue em muitos lares e quem sabe, através de repente de uma vírgula, alguém possa entender. Mas pastor, me deu um estalo aqui. O que eu faço? Eu entendi, eu conheço, o que eu faço? Lembre-se de uma coisa, Jacó, quem dá nome para um filho é quem? O seu pai. Então, entendem isso? Pai e mãe, correto? Estou errado? Jacó tinha um nome dado pelos seus pais. Mas quando ele brigou com Deus, Jacó nasceu de novo. Jacó nasceu de novo. E aqui um dia eu vou falar um pouco sobre isso, o sentido bíblico ali. Quando nascer, tem muita força da mãe, não tem? De empurrar a criança, não tem? Sai. Acho que tiveram filhos no parto normal. Mas a criança ali também tem que se sentir, não, tem que sair desse lugar, tem que... Jacó lutou e nasceu de novo. Aí agora ele não nasceu dos homens, agora ele nasceu de Deus. Aí Deus olha para Jacó e fala, Jacó não, agora você vai ser porque lutaste com Deus como um príncipe. Israel. Sabe como maldições quebram? Quando nós nascemos de novo e recebemos do Senhor o nosso novo nome. Só em Jesus que há quebra de maldições. A maldição pode vir com poder até a pessoa conhecer Jesus. Depois que conhece Jesus, a maldição é anulada, quebrada. Quebrada. Vamos orar ao Senhor? Espero que de alguma forma tenha acrescentado. Terminando, bebe a sua água rapidinho, vamos começar a EBD.